Olá, aqui é o Paulo Cogos, estou fazendo essa live rapidamente, que eu vou na missa daqui a pouco, para falar sobre o Danilo Gentili e o caso lá com a Maria do Rosário, o caso do Danilo Gentili com a Maria do Rosário. Imagina o caso do Danilo Gentili com a Maria do Rosário, aí tinha que bater no Gentili, né? Aí sim seria grave, né? Aí sim seria motivo para criticar o Gentili, porque aí haja mau gosto, né? Não, mas o caso foi humorístico, não foi um absurdo desse, tá louco? Imagina. O cara que pegar a Maria do Rosário ou é um cara muito corajoso, ou o cara tem algum problema mental. E também para falar sobre o atentado, né? Bom, vou esperar o pessoal chegar. Pepe, seja bem-vindo na minha humilde casa. Puxa a cadeira, escuta o que eu vou falar. Minha situação é muito complicada. Será que é pecado? Estou aqui pra pagar. Choro, choro pedindo perdão. Me filma, Pepe, me filma e põe na televisão. Essa música aí se chama Um Cego e Três Aleijados. É com o Pepe Moreno. Muito bom. Bom, vamos lá. O Danilo Gentili tem vários defeitos. Ele é estatista, certo? Mas ele fez um grande serviço para a liberdade, que é aloprar político. Políticos existem para serem aloprados, no mínimo. No mínimo. É a arma que a maior parte da população tem. O humor. A sátira. A história da sátira política remonta à antiguidade. Um dos mais famosos foi Aristófanes, em Roma Antiga, que zoava com os romanos, com os políticos romanos. E tem que zoar mesmo. Afinal, os políticos, eu já disse isso em várias lives, eles se emprestam a si próprios uma falsa dignidade, de forma que a população se submeta a eles. Dignidade esta que eles não têm. Voltemos-nos à teologia moral. Quando que uma ofensa, uma sátira ofensiva é pecaminosa? Por exemplo, se você faz uma piada com Deus, é uma blasfêmia. Se você faz uma sátira contra os santos, é outra blasfêmia, porque a dignidade deles é muito alta. Se você esculacha a sua própria mãe, é uma coisa um pouco reprovável, né? Às vezes você pode fazer uma piadinha. Então depende da dignidade do alvo da piada. Se você faz uma piada com um bandido de rua, uma piada com champinha, a única filha da puta que vai se ofender é Maria do Rosário, né? Porque esse cara não tem dignidade nenhuma. Então, por que os políticos odeiam o humor? Porque o humor tira dos políticos a máscara de falsa dignidade que eles têm. É uma coisa maravilhosa. Muitos filósofos políticos já falaram da importância do humor político, passando por Bertrand de Juvenel, Hans Hermann Hoppe. É muito importante satirizar o sistema. Essa era uma das vantagens, por exemplo, de figuras como o Tiririca nas eleições. Não que eu tenha votado nesse cara. Mas é saudável que haja aqueles candidatos zoados. Todo mundo fica falando merda, né, durante as eleições. Ah, que bosta que é o Brasil, candidatos zoados, fazendo pouco caso das eleições, fazendo pouco caso da democracia. Isso é maravilhoso, fazer pouco caso dessa merda, mesmo pra população acordar. Pra tirar essa falsa respeitabilidade da política. Então é muito bom que tenha candidatos como o Rambo lá, que vem com metralhadora lá nas eleições, que tem o Tiririca, né? Vocês sabem o que é que faz um deputado federal? Eu não sei, mas vota em mim que eu te conto. Oh, isso é bom, cara. Isso é saudável. Né? A outra lá, tinha um candidato lá que era um traveco, velho. Aí, o cara travestido lá escreveu assim, a democracia é uma festa. Cara, isso é a coisa mais saudável que existe. Porque é pra esculachar o sistema. Quais regimes proíbem o humor político? Eu não preciso, né? Não preciso nem... É muito fácil de adivinhar. União Soviética, Alemanha Oriental, Cuba, sempre são esses filhos da puta os que mais reprimem o humor político. Então isso é típico de totalitários. Eu estava até lendo hoje um livro que era uma antologia de piadas anti-stalinistas que circulavam na União Soviética em alguns meios bem corajosos ali, né? Porque imagina se o Stalin pega e vai pra fazer um passeio só de ida pra Sibéria. Uma delas, por exemplo, era assim, um soviético e um americano estavam discutindo. Aí o americano falou assim, Hey, we have chocolate, motherfucker! Aí o soviético fala, vocês têm chocolate, mas nós temos o camarada Stalin. Aí o americano, yeah, dude, if we want, we can get a Stalin too. Se nós quisermos, nós podemos ter um Stalin pra nós também. Aí o soviético, mas aí vocês não vão mais ter chocolate. Esse tipo de piada era proibida na União Soviética. E o que está acontecendo no Brasil? Nós estamos proibindo de fazer piadas com esses filhos da puta desses políticos. Agora, por que que se faz humor? Por que que se faz piadas? Porque alguma coisa está errada. Então nós nos divertimos com esse erro. E faz parte da humanidade, então, buscar a esperança, buscar transformar situações ruins
ou pelo menos buscar extrair alguma coisa boa das situações ruins, e assim a humanidade vai sobrevivendo ao exílio. Por isso que Mark Twain dizia que a substância secreta por trás do humor não é a alegria, é a tristeza. É daí que nós extraímos o humor. É daí que nós extraímos o que há de divertido nessas situações. E o que causa mais tristeza no mundo do que a política? É por isso que existe tanto humor político. Porque os políticos causam tristeza, os políticos causam desolação, os políticos causam tragédia, e aí nós fazemos piadas com isso. Porque muitas vezes é a única saída que um povo tem para poder continuar sendo felizes apesar da política. E realmente é uma obrigação moral ser feliz. Eu conheci esse fim de semana uma menina paralítica, com vários problemas motores, problemas... ela usava fralda e tal, e ela era uma menina feliz. Então, que desculpa nós temos só porque o governo nos cobra impostos, né? Claro, nós não podemos nos resignar, deveríamos pegar em armas e matar os fiscais da Receita, isso é outra coisa, mas isso não tira a nossa obrigação de ser feliz. E o humor é o exercício dessa obrigação moral. O humor é quase um dever moral, principalmente se tratando de humor contra os políticos, né? Então eles causam tristeza, os políticos. Eles têm que ser, no mínimo, zoados. Deviam ser mortos, mas vamos pelo menos zoá-los, certo? Agora, por que é necessário zoar a política? Por que o humor é tão importante? O humor é importante justamente pelo que eu falei. É muito difícil explicar a escola austríaca para a população, é muito difícil explicar a filosofia política para a população, é muito difícil você chegar para o povão na rua e mandar ele ler isso aqui. É difícil. É difícil. Agora, quando você traduz, quando vem um humorista e artisticamente resume toda a situação, cuja teoria por trás teria que ser explicada por esses livros aqui, e ele resume no humor, que é uma linguagem universal, eu não me lembro o nome do filósofo que falava que justamente isso nos torna irmãos, a capacidade de ter senso de humor quase que universal. O humor consegue então traduzir para a população as absurdidades da política, de forma que um homem simples, analfabeto, possa pegar uma tirinha num jornal e falar, porra, tá tudo errado mesmo, é tudo mentira dos políticos. De alguma maneira, usando a sua intuição, ao ler o humor, o homem simples, analfabeto, percebe as mentiras do sistema, os embustes da mentira política ali naquela tirinha de humor. Por isso que ela é uma arma poderosa, porque os filhos da puta dos políticos sabem que ninguém vai ler isso aqui. O povão, né? Mas o humor leva isso para eles usando a arte como mediação. E ela é necessária. Agora, quando vai o político e proíbe o humor, o que é isso senão mais uma prova de que o humor, de que a sátira política é necessária? Então, é o seguinte, fiquem bem atentos para ver quem é que proíbe o humor contra si próprio, e vocês verão contra quem é mais necessário fazer piadas e sátiras. Se é o governo que proíbe essas piadas, é mais um motivo para fazer mais dessas piadas. É análogo ao armamento. É aquilo que eu falo. Se o governo permite que você tenha armas, tenha armas. Se o governo não permite que você tenha armas, tenha mais armas ainda. Porque puta merda, cara. Aí você vai precisar. Mesma coisa o humor. Aquelas instituições que ficam todas ofendidinhas a ponto de querer te proibir de fazer humor, são os alvos prioritários da sátira. E é isso que o Gentili fez. O Gentili foi zoar aquela porcaria que não é nem humana da Maria do Rosário. Qual foi a reação da Maria do Rosário? Usar o aparato armado estatal para censurar o Danilo Gentili, usar força. Ficou todo ofendidinho simplesmente porque ele picou o papel, enfiou no saco e mandou lá um negócio fedendo a pelos pubianos lá para Maria do Rosário. Então, é aquilo. O Danilo Gentili faz uma piadinha. Reação da Maria do Rosário. Uso do aparato estatal armado para cercear o Danilo Gentili. Champinha tortura a menina por 3 dias, mata o namorado dela, depois estupra ela e depois mata ela. Reação da Maria do Rosário. Tadinha, uma vítima do sucesso. Maria do Rosário. Eu não tenho o mesmo dom humorístico que o Danilo Gentili. Eu tenho o dom do xingamento. Então você vai tomar no meio do seu cu, sua vagabunda, sua capivara lampreia de merda, rastejante no esgoto, sua verme que no próprio vômito revolve. Vai tomar no... Agora eu não tô pra piadinha, não. Porra, eu queria saber fazer umas piadas assim. Então, como eu não tô inspirado hoje pra piada, tô inspirado pra você tomar no meio do teu cu. Sua vagabunda, ladra, assaltante, bandida, comunista, nojenta. Então, Danilo Gentili fez ele muito bem.
ele faz o mínimo que nós deveríamos fazer. O que a população devia fazer era se revoltar em pegar em armas. Mas como que a população vai se revoltar em pegar em armas se eles respeitam a classe política? O primeiro passo é o humor, é desrespeitar a classe política. Porque eles não são dignos de respeito, então o humor torna as coisas transparentes. Se alguém faz uma piada de mau gosto contra alguma coisa digna, que não deveria ser alvo de piadas, essa pessoa vai acabar sofrendo um boicote moral verdadeiro. Por exemplo, eu vou fazer piadas contra uma criancinha com câncer, vamos fazer uma piada bem escrota. Se eu for fazer uma piada contra a criancinha com câncer, como é que as pessoas vão me olhar? Certo? Então isso vai automaticamente perdendo a graça. Uma piada dessa não tem graça. Mas uma piada com um político costuma ter muita graça. E as pessoas concordam. Aparecem os carinhas na internet revoltados. Ah, o Danilo Gentili fez piada com a Maria do Rosário e tal. Quem são esses? Esses são a esquerda. A esquerda, ela é tão pervertida que ela perdeu até o senso de humor. Eles não acham graça, primeiro porque a esquerda é realmente menos inteligente. Pessoas de esquerda são mais burras, pessoas de direita, conservadoras, libertárias são mais inteligentes. Isso aí já tem estudos. E o senso de humor está ligado à inteligência. Então não dá para esperar muito senso de humor de esquerdistas. Não é a especialidade deles. A especialidade deles é propaganda, não é senso de humor. Agora, se vocês pararem para pensar, tem mais uma outra coisa que deve ser dita aqui. O Charlie Hebdo, que faz umas piadas idiotas, faz umas piadas contra a minha religião, que é o cristianismo. Agora, eu sou um cristão. Eles fazem piada com o cristianismo, o que eu faço? Eu rezo, meu Deus, que eles se convertam, que eles parem com isso. Só que aí eles foram zoar os islâmicos, os muçulmanos. Aí eles descobriram que muçulmano e cristão não é a mesma coisa, né? Eles foram zoar os muçulmanos, o que os muçulmanos fizeram? Entraram no Charlie Hebdo e mataram os caras, metralharam eles. Descobriram o que é realmente o Islã, né? Religião da paz. Vai se fuder, religião da paz. Religião da paz é minha bola esquerda. Descobriram que é uma doutrina assassina. Descobriram da pior forma. Agora, me diz uma coisa, qual é a diferença entre a Maria do Rosário e o Islã? Vocês já pararam pra pensar nisso? O Charlie Hebdo faz uma piadinha e é metralhado. Danilo Gentili faz uma piadinha e é ameaçado pelo aparato estatal, através da Maria do Rosário. Qual é a diferença? Poucas. Eticamente falando, muito poucas. Então, realmente, no paralelo que nós podemos fazer é entre a Maria do Rosário e o Estado Islâmico. É entre a esquerda, politicamente correta, e o Islã. A censura. A falta de ética. Daí a importância de gente como o Danilo Gentili. Daí a importância de gente como, por mais que eles sejam babacas, o Charlie Hebdo. O Danilo Gentili também é um babaca, muitas vezes. Ele faz piadas idiotas, ele faz piadas de mau gosto. Mas as piadas não estão aí para satisfazerem o meu gosto, tá? A liberdade de expressão existe para proteger o discurso que te ofende, porra. A liberdade de expressão existe para proteger o discurso que você não gosta. Então, o Danilo Gentili não é um humorista contratado por mim para fazer piadas que me agradem. Ele fala um monte de merda, ele faz um monte de piadas escrotas. E ele tem direito de fazer isso. Isso é liberdade. Isso é liberdade, porque a piada X que ele fez me ofende. A Y ofende o Zé. A Z ofende a Joana. Bom, então ninguém mais vai fazer porra nenhuma, né? Agora, sem a sátira, como é que nós vamos realmente ter uma ideia da dignidade das coisas? Porque a hora que você começa a perceber o mau gosto de uma piada, você começa a perceber então que o alvo da piada tem dignidade. Agora, a hora que simplesmente o alvo da piada proíbe, ele mostra o medo que ele tem de que a sua falta de dignidade seja exposta. E essa é a verdade sobre o Estado e o seu ódio contra o humor. Certo? Agora, vamos falar um pouco do atentado que teve lá em Londres. Vem aquele cardealzinho nojento! Chamado Jorge Bergoglio, tá? Ele é papa, por acaso. Papa Francisco. Eu respeito o papado, sou católico, sou antiscismático, eu não sou sedevacantista. Mas eu tenho todo o direito de não gostar desse papa. E eu não gosto dele porque ele é um nojento, socialista, desgraçado. Ele já me encheu o saco. Muitos santos, inclusive, atacaram, e atacaram com razão, membros do clero. Porque os membros do clero podem ser o que for, mas eles não são Cristo. Então eles têm que ser atacados, principalmente se eles atentarem contra aquela própria autoridade da qual eles estão investidos. Então, se um papa, como dizia o bispo Grosseteste, se um papa, pela sua canalice moral, pela sua idiotice,
depõe contra a própria autoridade papal, esse papo é um bosta. É claro que o Grosseteste não usou essas palavras, mas é o caso do Jorge Bergoglio. Vocês já pararam para pensar o que ele está fazendo com a cristandade? Hoje eu estava vendo um vídeo lá, o filho da puta do muçulmano entrou numa igreja em Roma e começou a quebrar estátuas do século IX. E o que esse filho da... Calma, não exagera também, né? O que esse babaca do Jorge Bergoglio falou? Vamos construir pontes, não muros. Primeiro que o desgraçado vive atrás do muro, né? Hipócrita. Segundo, que a ponte serviu de palco para um atentado. Uma van atropelou os pedestres, né? Uma van. Tava possuída, né? Poltergeist. Não foi uma van porra nenhuma. Foram terroristas hindus? Não. Budistas? Não. Ateus? Não. Pentecostais? Não. Judeus? Não. Cristãos? Muçulmanos. Muçulmanos! Atropelaram e mataram as pessoas. Pra variar. É sempre a mesma porra. Não vamos tirar conclusões precipitadas. Olha, teve um atentado, não se sabe, mas não vamos já chegar e falando que foi muçulmano. Como é que era o nome dele? Ahmed Abdul bin Aziz Mohammed. Mas não dá pra afirmar que isso é muçulmano. Ah, o cara era muçulmano, o cara gritou Allahu Akbar antes de matar as pessoas. Mas Allahu Akbar é só uma palavra em árabe. Porra, quando que vocês vão falar a verdade, cacete? Foram muçulmanos. Foram muçulmanos. Foram muçulmanos. Religião da paz ao cacete. Aí vem o tal do Guga fucking Chakra. Escreve um negócio que eu tava comendo, porra. A minha mãe hoje que fez a comida, o fettuccine, a bolonhesa. Para usar um termo popular, topzera. Eu tava lá comendo fettuccine. Aí vem uma mensagenzinha no WhatsApp. Eu abro. Mamãe, espera só um pouquinho que eu vou ver o que chegou aqui no WhatsApp. Guga Chakra disse o seguinte: o número de vítimas teria sido muito maior se os terroristas tivessem armas de fogo, como foi em Orlando e São Bernardino. Ainda bem que não tem arma lá na Inglaterra. Eu quase vomitei o fettuccine. Você não tem direito de fazer isso com a minha comida italiana de domingo. Porra. Como é que você faz um negócio desse comigo? Vamos lá. Orlando e São Bernardino eram duas localidades onde as armas de fogo eram proibidas. Então só isso já acabaria com o seu argumento. Segundo, o número de mortos no atentado em Nice, na França, foi muito maior que Orlando e São Bernardino e o filho da puta usou um caminhão. O que você quer fazer então, ô caralho? Você quer proibir caminhão? Terceiro, eu li como é que foi a resistência dos civis britânicos contra os terroristas. Um jogou um pedaço de pão na cara do terrorista, outro veio com uma cadeira, outro veio na porrada, o outro jogou uma cesta. Porra. E você sabe como finalmente pararam os terroristas? Adivinha? Com flores! Não. Com ursinhos carinhosos escritos Let's pray for... Não, foi com armas de fogo, caralho. Foi com armas de fogo que pararam os terroristas. Então nós temos que parar os terroristas com armas de fogo. Se a população tivesse armada, os terroristas teriam tomado no cu. A Suíça tá recebendo esses lixos lá também, mas pelo menos eles têm arma de fogo. Então os terroristas já ficam cabreiros. O melhor seria fazer como nos Estados Unidos, onde eles colocam sangue de porco na munição. Aí eu quero ver se o cara é macho. Que aí o cara vai pro inferno, né? Nas ideias dele lá. Melhor ainda se ele for morto por uma mulher. Que eles têm muito medo de ser morto por mulher. Aí vai lá pra baixo também, né? Se bem que eles vão pra lá pra baixo de qualquer jeito por seguirem essa falsa doutrina aí. Essa coisa satânica. Aí você pega os grandes santos do passado, Santo Afonso Maria de Ligório, Santo Tomás de Aquino, São João Damasceno, os mártires de Córdoba, todos eles falavam. Seita satânica, o Santo Afonso Maria de Ligório, super santo, falava o seguinte: o paraíso islâmico é digno das bestas, não dos homens. Então, pô, os caras falavam a verdade sobre o Islã. Aí chega lá o Papa Francisco, dá um beijinho no Alcorão, fala que são todo mundo irmão e amiguinho, que é tudo a mesma porra, que é tudo... Vai se fuder, porra. Você não vê que você tem sangue nas mãos, não, Bergoglio? Você não tá vendo que essas menininhas que foram esfaqueadas lá em Londres, o sangue dela tá na sua mão, seu... Calma, não posso também esculachar também, calma. E que ele fazendo essa propaganda da Open Borders, livre imigração, é o caralho a quatro, ele tá contribuindo pra palmolescência do Ocidente, quando nós deveríamos estar partindo pras cruzadas. Vamos responder as perguntas, que eu já tô ficando puto.
Eduardo Augusto, fala aí pra eu mandar um salve pra Salvador. Salve pra Salvador, bichinha reta da gota. Cara, já me... Falar de slam aqui é foda, né? Então, Fernando da Silva pergunta, se o Estado não criminalizasse porte de arma, discriminação, tal, você seria pró-imigração? Não de kebab, mas de refugiados, tal? Bom, primeiro, o nosso direito natural de ter armas é mais um motivo para impedir a migração de muçulmanos. Porque armas são perigosas, se estiverem nas mãos erradas, e elas são a sua única defesa, ao mesmo tempo, se elas estiverem nas mãos certas. Então nós temos que... O direito a armas é ponto pacífico, não tem discussão, tem que ter. Por outro lado, nós não podemos brincar. Então nós não podemos permitir, por exemplo, que muçulmanos tenham armas. Como é que você não permite isso? Não permita muçulmanos, como fez a Polônia. A Polônia barrou a entrada de muçulmanos. É o único país europeu que tem 0 atentados. Então vocês podem falar islamofóbico, caralhofóbico. O fato é que lá nenhum civil inocente morreu na mão desses caras. Eu sou um bacteriofóbico. Eu tenho medo de bactérias, então eu tomo antibiótico, certo? Eu passo desinfetante nas coisas. Eu lavo a mão antes de comer, porque eu sou um bacteriofóbico. Graças a Deus. Né? Então faça um paralelo aí. Agora, livre imigração eu sou contra de qualquer jeito, mesmo que seja de cristãos. Mesmo que seja de judeu. Porque livre imigração é integração forçada, é socialização forçada de bens difusos. A imigração tem que ser restrita. A livre circulação tem que ser de mercadorias, de comércio, de serviços. Aí, o Gus White está confirmando o que eu falei. Polônia está livre por enquanto. O que você pensa dos filhos de Odin, né? Soldados de Odin. Eu acho que devia dar bazucas para eles. E carta branca para pagar esses caras. O que você acha do Gregório do Vivier? Um câncer. Devia estar preso. Um prostituto do Estado. Paulo Carvalho fala o seguinte: minha avó é devota de Santa Teresinha do Menino Jesus. Gosto muito das suas lives. Muito obrigado, Paulo Carvalho. Manda um abraço. Tô mandando aí um grande abraço para sua avó. E... Espera só um pouquinho. Tá aqui, ó. Que Santa Teresinha do Menino Jesus, que Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face abençoe a sua avó e toda a sua família. Amém. Salve aí pro Hans Hellmann Hoppe. Meu Deus do céu. Olha o nome do cara. Bom, deixa eu dar uma pulada aqui que eu tô atrasado. É isso aí. Abraço.